Olá a todos, eu sou Evandro e quero cumprimentar a todos que me ouvem neste momento com a graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Para aqueles que não compartilham da mesma fé que eu, meu pedido a Deus é que a graça soberana de Cristo venha alcançar você. Eu não sei onde você se encontra nesse momento que você está ouvindo esse áudio. Eu não sei por qual situação você está passando, mas eu gostaria de deixar uma breve reflexão para a sua vida. Neste dia, neste momento em que você me escuta, independente de onde você esteja, se você está no trabalho, na hora do intervalo, se você está no sistema prisional, num centro de recuperação, num hospital, se você está em casa, de férias ou descansando depois de uma jornada exaustiva de trabalho, meu pedido a Deus é que Ele revigore as suas forças e que a graça soberana de Cristo alcance a tua vida, a sua vida. Eu queria refletir um pouco com você sobre oração. Qual a relevância e a importância da oração na vida do ser humano. Eu acredito que todos vocês já tenham ouvido qual foi o propósito de Deus ter criado o ser humano na face da terra. O primeiro propósito é, além de glorificar o seu nome, é de ter um relacionamento com Ele. Então Deus criou o ser humano para ter um relacionamento consigo mesmo. E o homem, nós sabemos pela história bíblica, o homem desobedeceu a Deus, desobedeceu a palavra de Deus. O pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva. E houve toda aquela consequência, porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. E desde o momento que o homem pecou, que Deus procurou o homem lá no Éden, e Deus já havia estabelecido um plano de salvação, um plano de resgate para o ser humano. E a partir de então, a partir lá do Éden, quando o homem cai da presença de Deus por causa do pecado, a consequência do pecado é a morte, a consequência do pecado é a separação do homem e Deus. Deus começa a desenvolver em toda a história do Antigo Testamento, Deus começa a desenvolver um plano de salvação para o ser humano, que vai culminar na cruz do Calvário, que vai culminar em Jesus Cristo. Jesus, o Filho eterno de Deus, ele se esvazia de si mesmo, como Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 e diante. Então Jesus se esvaziou de si mesmo, se aniquilou e se fez homem. João, no capítulo 1, o Evangelho de João, no capítulo 1, ele dá a ideia que o Verbo se fez carne, o Logos se fez carne, ou seja, o Deus invisível se tabernaculou em carne e osso, se fez homem, sem pecado, mas se fez homem. Então nós vemos no decorrer de toda a história da Bíblia a ação de Deus, a ação que Deus desenvolveu, o plano de salvação para resgatar o homem pecador. Tudo isso culminando na pessoa de Jesus Cristo, tudo isso culminando lá na cruz do Calvário. O que eu quero dizer com isso? Que Deus é um ser, uma pessoa que se importa com o ser humano e que o seu objetivo é se relacionar com o ser humano. Isso tudo eu estou fazendo esse apanhado todo para que você entenda que o propósito de Deus, quando criou o ser humano, além de glorificar o seu nome com a criação, era que o ser humano se relacionasse com ele.
embora o homem tenha falhado, tenha pecado, desobedecido, Deus estabeleceu um plano de resgate, de salvação, para resgatar esse homem pecador, para que esse ser humano se voltasse novamente a se relacionar com esse Deus que é não somente um Deus criador, mas ele é um Deus também resgatador. Ele é um Deus que buscou o ser humano, tirou o ser humano do pecado através de Jesus Cristo. Então o que acontece? Jesus, ele se fez carne, o Deus invisível, se tabernaculou em carne e osso, como diz lá o Evangelho segundo João, capítulo 1. E ele se faz carne sem pecado, e ele morre na cruz do Calvário e ressuscita no terceiro dia, para satisfazer a justiça do Pai. Deus é um Deus extremamente justo, e a justiça de Deus é uma justiça de equidade, é uma justiça que não dá volta, é uma justiça que não faz acepção de pessoas, é uma justiça reta, é uma justiça santa, imaculada, divina. Assim como Deus é amor, Ele é justiça, e Jesus precisava satisfazer a justiça do Pai por causa do pecado do homem. Então, o segundo Adão, que é Jesus, ele resgatou o homem do pecado que entrou lá no Éden pelo primeiro Adão. O segundo Adão pagou o preço do pecado, sendo sacrificado na cruz, sendo moído, esmagado, humilhado na cruz do Calvário, que era uma morte à época extremamente degradante, extremamente... ela era usada para sacrificar, para penalizar os crimes mais horrendos da época do Império Romano. E Jesus morreu naquela cruz como uma pessoa, como um ser que era considerado a escória do mundo. Os judeus não conheceram a Jesus porque os judeus acreditavam que o Messias seria um libertador político, um libertador geográfico, um libertador da opressão do Império Romano. Eles acreditavam que o reino do Messias seria um reino terreno, um reino palpável, um reino geopolítico, que libertaria o povo de Israel da opressão de Roma. Mas Jesus afirmou, para a decepção dos líderes da época, que o seu reino não era deste mundo. O reino que Jesus veio implantar na terra, no primeiro momento, é um reino espiritual. É um reinado espiritual, é um reinado divino, que aos olhos humanos pecadores é muito difícil de assimilar e de entender. E esse Cristo, esse Messias, ele veio pagar o preço do pecado para se relacionar com você, para se relacionar comigo, para se relacionar conosco.